Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 21 de julho de 2025. Estamos iniciando mais uma semana, segunda-feira, e iniciando com a conversa fraterna agora às 8 da manhã. Hoje nós vamos dando continuidade à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Nós vamos ler o capítulo 106. Bom dia, Rosa, bom dia, Regina, bom dia, seu Luiz, bem-vindos. Bem-vindos todos vocês, uma ótima semana para todos nós, né? Então, capítulo 106 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo tem como título Confiemos Servindo. Bom dia, seu José Reginaldo, dona Conceição, sejam bem-vindos. Capítulo 106, Confiemos Servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Palavras de Tiago, no seu capítulo 2, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. A mensagem evangélica, a mensagem de Emmanuel. Bom dia, Verônica. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o seu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício, entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei de ontem do encontro valoroso que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, a oportunidade, o CERJ nos trouxe a oportunidade de estarmos com Arthur Valadares ontem, numa manhã muito edificante. E engraçado vir esse tema para a gente falar sobre a fé morta, né? Porque Tiago fala isso. Não adianta só ter fé, a fé tem que ser viva, tem que ser ativa. A fé sem obras é fé morta. E na teologia, nós temos o estudo da fé, das obras e da graça, né? E é muito interessante quando o Arthur fala que Lutero, quando fez a reforma protestante, ele ficou do lado de Paulo de Tarso, que falava sobre a fé, sobre a graça dada por Deus, independentemente das suas obras. Mas Tiago, já contemporâneo àquele momento da construção do Evangelho, já nos trazia essa perspectiva, que é a perspectiva espírita cristã, da compreensão da graça, né? A minha fé, ela precisa ser ativa, ela precisa dar filhote, ela precisa ser com obras. Uma fé sem obras é fé morta, é fé estéril, né? Então é muito interessante a gente entender isso, porque a gente desigregiza o centro espírita. E é muito importante que façamos esse movimento, que façamos esse exercício, porque o espiritismo, quando vem da França para o Brasil, ele vem de um país completamente cético. É um exagero. Os exageros, os extremos, os polos não são saudáveis em qualquer situação. Então, quando ele vem de lá da Europa, vem para o Brasil, tornando o Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho,
para nós espíritas, inclusive temos até uma literatura de Humberto Campos, pela psicografia do Chico Xavier, que fala sobre isso, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Justamente um dos motivos do Espiritismo vir para o Brasil é a nossa fé, é a nossa maneira de lidarmos com a fé. Só que tem a questão católica, tem a questão de outras religiões que tornaram a fé um comércio. E separaram, teologicamente falando, é uma questão de teologia mesmo, tá? Estudo de teologia. Fé é uma coisa que vai impulsionar a obra e a graça, mas elas estão desatreladas, elas não estão ligadas uma à outra concomitantemente e que necessário caminhem juntos, e nós entendemos que tudo isso caminha junto. Então, não adianta só, meus amigos, nós termos fé em Deus nesse momento, ficarmos aqui olhando o mundo cair em miséria, em dor, em sofrimento, e vamos orar para que isso mude. Eu tenho fé que Deus vai resolver isso. Eu tenho fé que Jesus está no leme do nosso barco e que então tudo vai dar certo. Não é bem assim. Se nós estamos numa embarcação e Jesus está no leme sendo o comandante, nós somos os marinheiros. Nós, sem a equipe organizando toda aquela navegação, o comandante não vai a lugar nenhum. Por mais que ele possa, porque Jesus pode, mas se ele interferir nas nossas decisões, nas nossas escolhas, ele fere o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é soberano, porque é através do livre-arbítrio que nós alcançamos as nossas notas, que nós passamos de ano. O que adianta a Rosa fazer a minha prova? Eu tenho uma prova hoje lá na faculdade, aí eu chamo a Rosa, faz para mim a minha prova, Rosa. A Rosa vai lá e tira 10. Quem tirou 10? Foi eu ou foi a Rosa? Naquela prova, quem tirou 10 foi a Rosa. Então, como é que eu posso receber esse mérito? Dentro da justiça divina, na perspectiva da justiça divina e do alcance do progresso, essa conduta tem que, inclusive, ser condenada porque já está mais em cima. É corrupção. Eu vou chegar agora pegando a Betisa, dizendo, a Betisa, vai lá e faz o meu trabalho, e eu recebo os louros desse trabalho. Não faz sentido. Então, essa é uma questão que a gente tem que avaliar. E quando a gente traz aqui para a questão da obra, para a questão da fé, a gente sai desse igrejismo, que a pessoa vai lá só para pedir. Vai ter um momento aqui, nas próximas reuniões públicas, que a nossa querida Valéria Prata da Casa vai fazer uma dissertação, vai falar sobre a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, a única oração. E ali você encontra tudo o que você precisa para poder compreender a sua relação com Deus da melhor maneira possível, mais eficiente. Você tem que adorar a Deus, você tem que se submeter à vontade dele, você tem que pedir. Mas olha quantas coisas precisam ser, antes do pedido, apreciadas, observadas, compreendidas, para que a gente chegue lá no final. A mesma coisa aqui, ó, confiemos servindo, precisamos confiar em Deus, vai dar tudo certo, mas o que eu estou fazendo para que dê certo? Então eu sei que hoje tem pessoas na rua com fome, e eu sei que eu tenho alimento sobrando na minha casa, ou então que eu tenho condições, recursos suficientes para contribuir minimamente que seja com essas pessoas. Então o meu papel, se eu tenho fé que um dia o mundo vai ser melhor, não vai ter fome, eu vou começar a construir esse mundo agora com a minha fé e dar o meu exemplo para o mundo inteiro ver. Eu vou alimentar uma família, eu vou dar uma cesta básica para aquela pessoa, eu vou ajudar aquela instituição que faz esse trabalho, eu vou fazer alguma coisa, vou sair da minha zona de conforto, agir. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades. Mas se alguém foge de plantá-la, todo o seu esforço verbal terá sido em vão. Eu tenho sementes e mais sementes, mas se eu não plantar essas sementes, como é que elas vão dar frutos? Agora, para também que elas deem frutos, existe um processo. Desde do plantio, desde da hora que você vai plantar até a hora que você vai colher. Se você não seguir aquela ritualística, aquele processo e atento ao tempo de cada fase, ela também não vinga. Então olha como uma coisa, para que eu coma aquela maçã que Deus me deu, a natureza é perfeita, tem tudo para mim, mas Deus me deu também uma coisa chamada inteligência, para que eu cultive
faça o meu bom arado e faça a minha colheita futuramente, após todo esse processo. Isso é a vida. Então, se eu quero um mundo de paz, se eu quero um mundo pacífico, eu tenho que pacificar o meu coração. Primeiro a ser pacificado sou eu. Eu tenho que conquistar, construir o meu microcosmo, dominar o meu microcosmo, conhecer o meu interior, as minhas mazelas, as minhas fraquezas, as minhas virtudes. E aí, o que eu faço? Eu boto luzes nas virtudes, nas coisas boas, e não escondo e não fujo do meu lado sombrio. Eu combato esse lado sombrio jogando luzes, ou seja, virtudes. Então, se eu sei que eu sou egoísta, eu tenho que começar a compartilhar mais as minhas coisas, a minha vida, a minha casa, os meus bens. Se eu sei que eu sou avarento, estou percebendo que eu tenho um apego excessivo ao dinheiro, não consigo abrir a mão para dar um café para uma pessoa, começo a tentar fazer esse exercício. Se eu sei que eu sou ciumento, eu tenho que descobrir o motivo, a origem desse sentimento que nasce em mim. O ciúme é a consequência, a origem dele, o que é? O ciúme é o efeito, o que é a causa desse meu ciúme? Eu vou descobrir na minha personalidade inseguranças, questões minhas do passado, ou até do passado mais longínquo, que eu não vou ter acesso, mas que eu já entendi que está em mim aquela insegurança, e aí eu começo a construir em mim mesmo uma fortaleza emocional maior, uma maturidade que possa me permitir acabar com esse sentimento que não é bom, que pode destruir meu relacionamento. Se eu sou maledicente, gosto de piadinhas jocosas, debochadas, começo a pensar, controlar a minha língua quando tiver aquelas analogias, né? A pessoa gordinha, aí vem bujão de gás, aí você chama aquelas coisas que não são bacanas. Não vou fazer isso. Por mais que eu pense ainda nessa brincadeira, mas é uma brincadeira que eu não posso fazer. Então eu vou evitar a brincadeira. Assim eu estou me autopoliciando, estou me combatendo e estou construindo um novo eu. Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não vou mais ter vontade de falar aquela piada. Ela não vai nem mais passar na minha cabeça. Por quê? Porque não faz mais parte do meu itinerário, não faz parte do meu universo mais interior. Porque eu já entendi, já absorvi que eu não posso falar assim das pessoas, que não devo avaliar as pessoas por fora, que isso pode ferir, magoar. Hoje eu estava vendo um vídeo, antes de pegar vocês aqui, da Preta Gil, que ela fala sobre isso. Ela fala assim: a gente tem um hábito feio de encontrar com as pessoas, nossa, você emagreceu, nossa, você engordou. Não faça isso, porque você não sabe por que a pessoa emagreceu, você não sabe por que a pessoa engordou. De repente ela está com um problema de saúde, problema de tireoide, está enfrentando uma situação emocional que está gerando consequências no corpo físico. E aí você fala que a pessoa emagreceu, a pessoa vai se lembrar o passado, o problema, a dor. Você não tem que olhar a pessoa por fora, você não tem que comentar, o corpo é dela. Então é problema dela, você não tem nada com isso. Olhe para dentro de si e para dentro dos outros. Então a gente vai construindo, meus amigos, essa obra que a gente vai realizando, como eu estou nos propondo pensar hoje, em plena segunda-feira. Por que será que eu estou pensando isso hoje? Segunda-feira, dia de começar as atividades, dia de nós construirmos, darmos início a algumas atividades, é dia de pensar. Segunda-feira é dia de pensar, então vamos lá. A proposta, a nossa conversa de hoje é inspirada em Tiago, quando ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Então vamos lá, o que é a fé morta e o que é a fé viva? A fé viva é aquela que você acredita que as coisas vão dar super certo, você faz por onde que elas deem certo, você luta para que elas deem certo, você não fica parado esperando que as coisas caiam do céu. A fé morta é aquela que você vai lá para o seu templo e você pede, espera que caia do céu aquilo tudo que você deseja de melhor para você, sem saber nem se você é merecedor ou se aquilo que você está pedindo é o melhor para você. Porque o Pai Celestial, ele é tão inteligente, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele nos ouve, mas só nos concede aquilo que for melhor para nós.
O que a gente pede, que muitas vezes nós pedimos coisas desarrazoadas, que serão nocivas a nós mesmos, Ele não concede. Por amor e misericórdia a nós mesmos. E a gente pensa que Deus não me ouviu, não consegui alcançar aquele objetivo, estou sendo castigado. Primeira coisa que vem na mente é o castigo. Por que vem o castigo? O nosso imaginário, desde os primórdios do cristianismo, colocou essa culpa avassaladora na nossa consciência. Se nós não seguirmos aqueles padrões que aquela instituição religiosa criou, que inclusive os morais, nós vamos queimar no fogo do inferno. Aí fica todo mundo achando que tem que fazer tudo daquele jeito que foi criado lá. Quem criou aquilo foram os homens. Religiões são criadas pelos homens, por pessoas falhas como nós. A ética é que precisa ser realmente valorizada. A moral, é claro que sim, mas a moral também é sazonal, também é geograficamente colocada de acordo com cada civilização. Cada povo tem o seu leque, o seu código moral. Agora, a ética é universal. O que é bom para mim aqui no Brasil é bom para a pessoa que está no Japão, é bom para a pessoa que está no Oriente Médio, é bom para quem está na Europa, na América do Norte. Agora, o que é moral vai de acordo com os hábitos e costumes de cada população. Então, se eu quero entender a questão da fé, que não seja morta, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter compreensão, eu tenho que ter resignação. Eu estou tentando me lembrar aqui também de duas palavras, a caridade beneficente e a caridade benevolente, que o nosso companheiro também, o Arthur, eu estou impregnado de Arthur Valadares, porque estar com ele durante 4 horas falando sobre várias coisas importantes não tem como não impactar. E ele fala também da tal da caridade, a caridade beneficente, que é fundamental ainda nesse planeta, principalmente no Brasil, em países pobres, que é aquela de você dar financeiramente alguma coisa, mas também tem a caridade benevolente, que é a caridade moral. É aquela caridade que você faz quando você ouve o seu avô, o seu pai, o seu irmão mais velho, aquela pessoa que está necessitando de atenção, aquele idoso que você precisa amar, e a pessoa está chata, repetitiva, falando a mesma coisa. Eu tenho pessoas, meus amigos, que contam a mesma história para mim toda vez que me encontram. Toda vez que me encontram, algumas historinhas são contadas toda vez que me encontram. E eu ouço como se fosse a primeira vez. Porque elas não estão percebendo que estão repetindo e estão querendo falar aquilo, e aquilo está na memória. Então isso é uma caridade benevolente. Porque se a gente não tiver a escuta ativa, aprimorada, para que nós possamos construir esse mundo melhor, como é que eu quero um mundo melhor? Como é que eu gostaria de ser tratado quando eu tiver 80 anos? Como é que eu desejo ser tratado aos 85? É assim que eu vou tratar as pessoas que têm 85. Independentemente de elas serem meus avós, meus irmãos, meus tios, que existam obrigações familiares, consanguíneas, geral. Então, aí, trazendo isso para a fé, eu digo para você, por que você está falando isso então? O que isso tem a ver com a fé? Tem a ver que a fé não pode ser morta, ela tem que ter obra. E isso é uma construção. Isso é obra. Quais são as obras da sua vida? São as obras materiais e as obras intelectuais, morais, espirituais, que englobam as virtudes, a mudança de comportamento, a compreensão da vida, a questão da cosmologia. Como é que você está vendo o cosmo hoje? Como é que você está vendo o mundo, o universo à sua volta? Estamos todos entrelaçados numa mesma cadeia de amor. Nós precisamos entender isso. É muito importante. Eu estava tentando lembrar também uma outra coisa que foi dita. Ele falou ontem sobre essa coisa. Nós, o Arthur Valadares também falou ontem mais uma coisa. A vida é um grande quebra-cabeça. Imaginem vocês que a vida seja um grande quebra-cabeça. Nós não temos todas as peças. Para que eu monte o meu quebra-cabeça, eu preciso da Madé, eu preciso da Iris, eu preciso do Luiz, eu preciso da Neide,
Eu preciso de vocês para que esse quebra-cabeça todo seja construído, seja montado. Tem uma pecinha em cada um. Todos aqueles que estão conosco, caminhando nessa linda jornada que é viver aqui na Terra, tem uma pecinha desse quebra-cabeça. Eu tenho que conquistá-la. Eu tenho que pegar na madeira a pecinha que está com ela e botar aqui no meu tabuleiro. Eu vou buscando isso. Olha que coisa linda que o Arthur Valadares falou ontem. E assim eu construo. Quando eu terminar o meu tabuleiro, é que eu estou com a minha missão cumprida. Então, sozinho, eu não vou conseguir, porque está com as pessoas. É muito legal a gente pensar assim, porque nos traz uma consciência coletiva, uma responsabilidade com a coletividade, que a gente só vai conseguir alcançar esse progresso quando nós tivermos a consciência disso. Então, meus amigos, eu vou ler aqui mais uma frase. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Emmanuel nos diz isso. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano da existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis, atingem sempre o limite da estrada que o mundo maior lhes impõe. A pausa extrema. A pausa e o exame. Confias plenamente no credor, que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Então, olha só, eu tive a sorte de encontrar a Madé, que eu estava precisando de uma grana, ela me emprestou. Me livrou de um sufoco. Valeu, Madé. Aí eu vou falar para todo mundo que a Madé é maravilhosa, está tudo certo, me ajudou na hora que eu precisei. Mas se eu não correr atrás para pagar a dívida que eu adquiri para resolver aquele problema, eu vou cair na insolvência. Deus não vai pagar minha dívida. Deus colocou Madé no meu caminho. Uma pessoa generosa, que na hora que eu precisei não titubeou. Pá! Isso pode ser coisa de Deus mesmo. Porque, né? E botar também no coração dela, empresta para o seu amigo. Aí a pessoa está aberta, ela vem e faz aquilo. Mas se eu não correr atrás e não honrar aquele compromisso, eu vou ficar, né, cair na insolvência, vou perder uma amiga, vai ficar uma coisa chata. E quando eu precisar de novo, eu não tenho. Então percebam, eu peço a Deus, com a minha fé, que me ajude a solver um problema. Ele me dá uma solução. Mas se eu não tiver responsabilidade e atitude para depois quitar aquele débito, que só falta querer que Deus quite meu débito, eu vou cair na insolvência. Aí aquela bênção, aquela graça se transforma em desgraça, porque eu não tive a maturidade para compreender. Entendem a questão como é interessante e relevante a gente refletir no âmbito da responsabilidade pessoal, na órbita qual é o meu universo, qual é o meu papel e quais são as minhas responsabilidades diante desse todo. Porque se eu ficar esperando tudo cair do céu, qual é a graça que vai ter? Qual é o mérito que eu terei ao final? Então, fé sem obra é fé morta. Essas palavras são de Tiago, em sua epístola. Lá atrás, Tiago disse isso. E a gente ainda vê até hoje as pessoas: põe o joelho no chão que vai dar tudo certo. Aceita Jesus que você será salvo. Como assim? Como é que eu vou aceitar Jesus e vou ser salvo? O que Jesus tem a ver com os meus erros, com os meus equívocos do passado? Eu que tenho que quitar meus débitos, não é Jesus. Pensa nisso. Para encerrar, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 106. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão um prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai Todo-Poderoso. Tenha fé que você vai conseguir alcançar esse resultado, mas não desanime. Está difícil hoje? Vai melhorar. Tudo vai passando. É só a gente entender
que o grande barato da vida é esse processo, é esse momento, é agora. Olha só, meus irmãos, a vida é agora, é hoje. Não foi ontem e nem é amanhã, é hoje. Vivamos o hoje, observemos o hoje, aproveitemos os prazeres da vida hoje. Hoje eu não posso ir à praia, hoje eu tenho atividades profissionais para realizar, eu tenho compromisso, então que eu seja feliz com tudo isso que eu vou realizar. Senão, o que adianta viver? O que adianta trabalhar se é um fardo, se é uma dor, se é um sofrimento? Não permita que isso aconteça com você. Viva cada momento e construa o futuro melhor possível de acordo com o seu presente. Esse é o conselho de hoje. Beijo no coração, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus, uma ótima semana, paz e bem e até a próxima.